Olá a todos, preparem-se para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive, Isso aí. onde a gente desvenda mistérios e desmistifica temas complexos. É isso aí. Hoje, a gente vai explorar o comportamento dinâmico dos processos, Uhum. algo que parece, assim, complicado, É. mas acrescente, Aham. Aham. é mais presente no seu dia a dia do que você imagina. Sim. Já parou para pensar como funciona o sistema de aquecimento da sua casa? É. Aquele que liga e desliga para manter a temperatura ideal. Hum. Ou como uma cafeteira programa o tempo certo para coar o café. Sei. Pois é, todos esses são exemplos de processos dinâmicos, sistemas que mudam constantemente ao longo do tempo. Exatamente. E entender essas mudanças é a chave para projetar, operar e controlar esses processos de forma eficiente e segura. Hum, Imagina a diferença que isso faz numa indústria química, por exemplo, nossa, onde reações complexas acontecem o tempo todo. tem toda razão. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem trechos de um livro de engenharia química que, acreditem, é surpreendentemente fácil de entender. Uhum. Ele descreve um processo de 5 etapas Sim. que os engenheiros usam para modelar esses sistemas. Legal. A melhor parte É. é que essa estrutura pode ser aplicada para resolver quase qualquer problema. Aham. Não só aquele super complexo da NASA, sabe? O que é fascinante nesse processo é que ele nos equipa com um conjunto de ferramentas para analisar e solucionar problemas Uhum. de forma organizada e lógica. Verdade. E a primeira etapa, que é fundamental, consiste em definir seus objetivos. O que você realmente quer aprender sobre o sistema que está analisando. Sim. Por exemplo, voltando para sua casa, você pode se perguntar: por que a temperatura do meu quarto oscila tanto, mesmo com o termostato ajustado? Hum. Ou se você fosse um engenheiro projetando um sistema de aquecimento mais inteligente. A Certo. pergunta seria: como posso criar um sistema que mantenha a temperatura constante e, ao mesmo tempo, economize energia? Definir o objetivo com clareza é como traçar a rota em um mapa. Nos guiando na direção certa. E, em seguida, a segunda etapa, que complementa a primeira, envolve reunir as informações relevantes. Aham. É como juntar as peças de um quebra-cabeça. Precisamos identificar o sistema, seus limites e as variáveis importantes que o influenciam. Isso. Quais são as características do seu quarto, por exemplo? É. Quão bem isolado ele é? Qual o tamanho das janelas? Sim. Essas informações ajudam a delimitar o problema e tornam um modelo mais preciso. E aqui que as coisas começam a ficar interessantes. O livro usa o exemplo de um tanque de mistura de fluxo contínuo. Certo. Imagine um tanque que recebe e libera líquido constantemente, como aqueles usados em processos industriais. Sim. A pergunta que poderia ser: quanto tempo leva para a concentração de uma substância atingir um determinado nível? Pensando em algo mais cotidiano, seria como adicionar leite ao café e tentar descobrir quanto tempo leva para a mistura ficar homogênea. Para responder essa pergunta, precisamos partir para a terceira etapa, que é formular o modelo matemático do processo. É como traduzir a linguagem do sistema para a linguagem matemática, Tem. usando leis de conservação, como a conservação de massa e energia, Aham. além de equações que descrevem o comportamento do sistema. No caso do café com leite, usaríamos equações que descrevem como a concentração do leite muda ao longo do tempo, enquanto ele se mistura com o café. E é nesse ponto que o livro introduz um conceito chamado graus de liberdade. Ah, Basicamente, é como se certificar de que temos informações suficientes para resolver o problema. sim, É como ter todos os ingredientes e utensílios certos antes de começar a cozinhar. isso. Você não quer ter surpresas no meio do processo. A análise dos graus de liberdade garante que o modelo seja completo Sim. e que tenhamos tudo o que precisamos para encontrar uma solução. Sem ela, corremos o risco de ter um modelo inconsistente e, consequentemente, resultados imprecisos. Perfeito. Já definimos nossos objetivos, reunimos as informações, formulamos nosso modelo. Qual é o próximo passo? A quarta etapa é determinar a solução do problema. Em alguns casos, como em sistemas mais simples, podemos resolver as equações diretamente, usando métodos algébricos. Mas para sistemas complexos, com muitas variáveis e equações, precisamos recorrer a métodos numéricos. Imaginem softwares poderosos que usam algoritmos sofisticados para calcular soluções aproximadas, mesmo quando as equações são intrincadas demais para serem resolvidas manualmente. A tecnologia realmente nos ajuda a desvendar os mistérios mais complexos. Mas encontrar a solução é apenas parte do processo, certo? Afinal, a gente precisa entender o que esses números e gráficos significam no mundo real. Exatamente. A quinta e última etapa é analisar os resultados obtidos.
O que esses números e gráficos nos dizem sobre o sistema que estamos estudando? Será que nossas hipóteses iniciais estavam corretas? E, mais importante, quais as implicações práticas desses resultados? No caso do café, a análise pode nos mostrar que, para mantê-lo quente por mais tempo, precisamos de uma caneca com melhor isolamento térmico, por exemplo. Esse processo de 5 etapas é realmente incrível. E o livro ainda explora outros tipos de tanques. Além do tanque de mistura de fluxo contínuo que a gente já mencionou, um deles é o reator químico não isotérmico. Parece complicado, né? Os reatores não isotérmicos são aqueles em que a temperatura não é constante, o que adiciona uma camada de complexidade ao modelo, pois precisamos considerar a transferência de calor e as reações químicas que acontecem dentro do reator. Então, em vez de apenas perguntarmos quanto tempo o leite leva para se misturar no café, Isso. a gente pode questionar o que acontece com a temperatura e a concentração dentro do reator quando a gente altera a velocidade de entrada dos reagentes ou o fluxo do líquido de resfriamento. Essas são perguntas cruciais para projetar processos químicos seguros e eficientes. Entender como a temperatura influencia as reações químicas é fundamental para garantir que o processo ocorra da forma desejada, sem riscos de acidentes ou perdas de material. E sabe o que eu achei mais interessante? O livro traz tudo isso para o nosso dia a dia com um exemplo de sistema de aquecimento doméstico. Aquele que liga e desliga automaticamente. Ele explica por que a temperatura da sua casa pode oscilar ficando muito quente, depois fria e assim por diante. Tudo se resume a entender a dinâmica do sistema, como ele reage às mudanças de temperatura e como a gente pode ajustá-lo para funcionar da maneira mais eficiente. Modelar o sistema de aquecimento permite que você determine como ajustar o termostato para ter mais conforto. Sim, E, quem sabe, até economizar na conta de luz. é incrível como esses conceitos que parecem tão complexos à primeira vista são presentes em coisas tão simples no nosso dia a dia. Mas vamos ser sinceros, a matemática por trás de tudo isso pode ser um pouco assustadora. É. Por sorte, o livro explica alguns conceitos que ajudam a simplificar as coisas, Sim. como a linearização. A linearização é uma técnica poderosa que nos permite aproximar equações complexas por equações mais simples, o que facilita muito a resolução dos problemas. É como trocar um caminho cheio de curvas e subidas por uma estrada reta e plana. Chegamos ao destino com mais facilidade, mesmo que precisemos fazer alguns ajustes no percurso. Faz todo sentido. Outro conceito que me chamou a atenção foi a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é uma ferramenta matemática incrível. Ela nos permite analisar como sistemas reagem a diferentes tipos de sinais de entrada, ajudando-nos a prever o comportamento do sistema ao longo do tempo. Sei, É como ter uma bola de cristal que nos permite visualizar o futuro do sistema. mas calma. A gente não precisa se aprofundar nos detalhes matemáticos aqui. Não, O importante é entender a essência da transformada de Laplace, como ela funciona e por que é tão útil na análise de sistemas dinâmicos. exatamente. O livro também apresenta as funções de transferência que descrevem a relação entre a entrada e a saída de um sistema de forma concisa e elegante. É como uma receita que nos diz como a saída do sistema muda em resposta a uma determinada mudança na entrada. Que tal aplicarmos esse conceito a algo que todos nós conhecemos? O café da manhã. Adorei a ideia. Podemos usar a criatividade para conectar conceitos complexos às situações do dia a dia. Pense na função de transferência da sua rotina matinal. Quais são as entradas e saídas do processo de preparar o café da manhã? A hora que você acorda pode ser a entrada, e a hora que você finalmente se senta para comer pode ser a saída, a todo o processo entre esses dois pontos. E entender a dinâmica desse processo pode ajudar você a otimizar a sua manhã e, quem sabe, até ganhar alguns minutos preciosos de sono. Essa é uma ótima maneira de conectar esses conceitos à vida real. Podemos analisar nossa rotina, identificar os gargalos e, quem sabe, até otimizar o processo para ter um café da manhã mais rápido e eficiente. E isso é o que eu chamo de engenharia aplicada no dia a dia. Vimos muita coisa até aqui. Mas a principal lição é: a gente pode aprender muito sobre o comportamento de um sistema, aplicando alguns princípios básicos e ferramentas matemáticas. Seja um reator químico, seu café da manhã, a modelagem nos ajuda a projetar, operar e controlar processos em uma ampla gama de aplicações. E não se trata apenas de processos industriais complexos. Trata-se de entender os sistemas com os quais interagimos todos os dias. A modelagem nos dá o poder de analisar, prever e controlar os sistemas que nos cercam, desde os mais simples aos mais complexos. Mas ainda não terminamos. Temos muito mais para explorar sobre modelagem para controle de processos, então fiquem ligados na parte 2 do nosso mergulho profundo. Mal posso esperar para me aprofundar ainda mais nesses conceitos fascinantes e mostrar como eles podem ser aplicados para solucionar problemas reais. Estamos de volta para a parte 2 do nosso mergulho no mundo da modelagem de processos. Isso aí. Na primeira parte, a gente explorou o processo de 5 etapas e viu como ele se aplica a situações
do dia a dia. Como preparar o café da manhã. Sim, Ou entender o sistema de aquecimento da nossa casa. certo. Agora, vamos mergulhar em ferramentas e conceitos mais específicos que os engenheiros usam para analisar e controlar sistemas dinâmicos. Exatamente. Vamos adicionar mais algumas ferramentas à nossa caixa de ferramentas de modelagem. Legal. Na parte 1, a gente falou sobre linearização Sim, e transformada de Laplace. isso. Hoje vamos explorar os diagramas de blocos. Imagine um mapa que mostra como as diferentes partes de um sistema se conectam e interagem, como as peças de um quebra-cabeça. Então é como um guia visual Isso. que nos ajuda a entender o processo como um todo. Desde as entradas até as saídas, Isso. passando por todas as etapas intermediárias. Perfeito. Os diagramas de blocos nos permitem ter uma visão panorâmica do sistema e entender como a mudança em uma parte afeta as outras. Lembram do exemplo dos 2 tanques de mistura conectados em série que o livro menciona? Sim, lembro. A saída do primeiro tanque se torna a entrada do segundo, Isso. criando um efeito cascata. Exatamente. Usando diagramas de blocos, a gente pode visualizar esse efeito e até mesmo derivar a função de transferência geral para todo o sistema, combinando as funções de transferência individuais de cada bloco. Sim. É uma ferramenta poderosa para analisar processos mais complexos, Certo. como uma linha de produção em uma fábrica. Falando em processos complexos, É. o livro também menciona o conceito de linearização, Isso. no contexto de um reator químico não isotérmico. Isso tem algo a ver com os diagramas de blocos. Ótima pergunta. A linearização pode ser aplicada em conjunto com os diagramas de blocos, para simplificar a análise de sistemas complexos. Lembrem que sistemas não lineares envolvem equações mais desafiadoras de resolver. A linearização entra em cena para facilitar nossa vida. Então, a linearização é como uma versão simplificada do sistema real, Isso. que sacrifica um pouco de precisão. Para tornar a matemática mais gerenciável. Exatamente. É como usar um mapa de uma cidade em vez de um globo terrestre para planejar um roteiro. Sim. O mapa da cidade é uma representação simplificada, mas ainda nos dá uma boa ideia de como navegar pelas ruas. Certo. O livro mostra um exemplo de linearização de um modelo para um reator não isotérmico, aproximando os termos não lineares para obter um modelo linearizado, Sim. mais fácil de analisar e usar para fins de controle. Estou começando a ver como todas essas peças se encaixam. Legal. Simplificamos o modelo usando linearização. Representamos visualmente com um diagrama de blocos. E, em seguida, usamos ferramentas como a transformada de Laplace Isso. para analisar seu comportamento ao longo do tempo. É como ter um kit de ferramentas completo Sim, para desvendar os mistérios dos processos dinâmicos. Mas, às vezes, as soluções analíticas, Isso. aquelas que a gente encontra resolvendo equações diretamente. Simplesmente não são viáveis. E o que a gente faz nesses casos? Desistimos. De jeito nenhum. É aí que entram as soluções numéricas. Lembrando da 4ª etapa do nosso processo de modelagem. Sim. Determinar a solução. Isso. Os métodos numéricos são como algoritmos computacionais poderosos que conseguem calcular soluções aproximadas para sistemas complexos, mesmo quando a gente não consegue resolvê-los diretamente. É como ter uma calculadora super poderosa que consegue lidar com as equações mais complicadas, certo? Exatamente. O livro menciona o método de Euler, que é um método numérico relativamente simples. Mas existem muitos outros métodos mais sofisticados, cada um com suas vantagens e desvantagens, dependendo do problema que estamos tentando resolver. Tudo isso é muito interessante. É. Mas confesso que eu tô um pouco perdido nos detalhes técnicos. Podemos voltar para o mundo real por um segundo. Qual seria um exemplo prático de como as soluções numéricas são usadas no controle de processos? Vamos voltar ao exemplo do reator não isotérmico. Digamos que você queira prever como a temperatura e a concentração do reator vão mudar ao longo do tempo, em resposta a uma mudança na taxa de alimentação dos reagentes. As equações que descrevem esse processo podem ser muito complexas para resolver analiticamente. Então, você usaria um método numérico para obter uma solução aproximada. Essa solução, por sua vez, ajudaria você a definir a estratégia de controle do reator, permitindo ajustar o fluxo de refrigerante ou outras variáveis
para manter o reator nas condições ideais de operação. Então, as soluções numéricas nos dão as informações que a gente precisa Isso. para tomar decisões mais assertivas sobre como controlar o processo, mesmo quando as equações são muito complexas para serem resolvidas analiticamente. Exatamente. Elas são como um guia que nos ajuda a navegar entre as complexidades do sistema e a encontrar o caminho ideal para atingir nossos objetivos. E por falar em complexidade, o livro também explora um conceito importante nesse contexto. A rigidez. Rigidez. Parece algo que a gente encontraria num sapato velho. Mas nesse caso, a rigidez se refere a sistemas que possuem constantes de tempo muito diferentes. Imagine um sistema em que uma parte muda muito rapidamente, enquanto a outra parte muda muito lentamente. Seria como tentar filmar uma corrida de carros e o crescimento de uma planta ao mesmo tempo. É feita a analogia. Essa diferença de velocidades pode causar problemas quando a gente usa métodos numéricos, pois precisamos encontrar um passo de tempo que capte com precisão tanto a dinâmica rápida quanto a lenta. Se o passo de tempo for muito grande, a gente pode perder detalhes importantes da dinâmica rápida. Se for muito pequeno. O cálculo pode se tornar extremamente lento e ineficiente. Então, a gente precisa ser cuidadoso ao escolher os métodos numéricos, Sim. especialmente ao lidar com sistemas rígidos. A escolha errada pode comprometer a precisão dos resultados e a eficiência do cálculo. Exatamente. A escolha do método numérico é como escolher a ferramenta certa para um trabalho específico. Usar uma chave de fenda para martelar um prego não é a melhor ideia, certo? Com certeza. Aprendemos sobre diagramas de blocos, linearização, soluções numéricas e até sistemas rígidos. Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber antes de prosseguir para sistemas ainda mais complexos? Há sempre mais para aprender. Mas acho que já estabelecemos uma base sólida para entender o comportamento dinâmico de processos básicos. Certo. Agora a gente pode usar esse conhecimento para explorar sistemas mais complexos e fascinantes, como reatores químicos e torres de destilação. E é exatamente isso que a gente vai fazer na parte 3 do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados para descobrir como todos esses conceitos se conectam. Isso aí. E como os engenheiros usam a modelagem para otimizar o desempenho de sistemas complexos do mundo real. Mal posso esperar para mostrar como a modelagem pode nos ajudar a projetar, operar e controlar os processos que tornam o nosso mundo moderno possível. Bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Na parte 1, a gente desvendou o processo de 5 etapas para modelar sistemas dinâmicos. Isso. E na parte 2, a gente adicionou ferramentas poderosas à nossa caixa de ferramentas, como diagramas de blocos, linearização e métodos numéricos. Agora, na parte 3, chegou a hora de aplicar tudo que a gente aprendeu a sistemas reais. É isso aí. Que os engenheiros que nos encontram todo dia, né? Preparem-se para ver a mágica da modelagem em ação. Exatamente. Vamos sair do mundo teórico e mergulhar em aplicações práticas da modelagem. Vamos começar com o sistema que a gente já mencionou antes, o rota-hilatêmico no isotérmico. Você mencionou que a temperatura nesses reatores não é constante, o que se torna mais complexos de modelar. Mas, honestamente, eu ainda não consigo visualizar como essa mudança de temperatura afeta o processo como um todo. Imagina que você está assando um bolo. A temperatura do forno influencia diretamente o tempo de cozimento e a textura final do bolo, certo? Se o forno estiver muito quente, o bolo pode queimar por fora e ficar cru por dentro. Se estiver muito frio, pode demorar uma eternidade para assar e ficar denso e maçudo. Entendi. A temperatura ideal é crucial para que o bolo asse por igual e fique com a textura perfeita. Isso. Mas como essa analogia se aplica a um reator químico? Nos reatores não isotérmicos, a temperatura também desempenha um papel fundamental, pois influencia a velocidade das reações químicas e, consequentemente, a qualidade do produto final. Controlar a temperatura é essencial para garantir que as reações ocorram da forma desejada. Sem riscos de superaquecimento, explosões ou formação de subprodutos indesejados. Faz sentido. Mas como a gente pode modelar algo tão complexo? Com tantas variáveis interdependentes, é como tentar controlar todos os elementos de uma orquestra ao mesmo tempo. É um desafio tanto. Mas os princípios básicos que a gente aprendeu até aqui nos guiam nesse processo. A gente precisa levar em conta a conservação de massa e energia, a cinética das reações químicas, a transferência de calor dentro do reator e a troca de calor com o ambiente externo. Uau, parece muita coisa para controlar. Imagino que as equações que descrevem esse processo sejam bem complexas.
Sim, elas envolvem derivadas, integrais e um monte de termos que podem assustar à primeira vista. Mas a boa notícia é que a gente pode usar os métodos numéricos que a gente aprendeu na parte 2 para encontrar soluções aproximadas para essas equações, mesmo quando a gente não consegue resolvê-las analiticamente. É como ter um supercomputador à nossa disposição para resolver os problemas mais difíceis. Isso. E como os diagramas de blocos entram nesse processo? Os diagramas de blocos nos ajudam a visualizar o sistema como todo, dividindo ele em partes menores Certo. e mais fáceis de entender. Cada bloco representa um componente do sistema. Sim. Como tanque de mistura, um trocador de calor, Sei. o próprio reator. Certo. E as setas indicam como esses componentes se conectam e como a informação flui entre eles. É como ter um mapa detalhado do reator, mostrando todas as suas partes e como elas interagem entre si. Exatamente. Com o diagrama de blocos, a gente pode ter uma visão geral do processo, identificar as variáveis mais importantes e entender como cada parte do sistema contribui para o resultado final. E a linearização também pode ser aplicada aqui, para simplificar um modelo e facilitar a análise do comportamento do reator. É incrível como todas essas ferramentas se complementam para nos ajudar a desvendar os mistérios dos sistemas complexos. Mas me fale sobre outro gigante da engenharia química, a torre de destilação. Eu lembro vagamente delas das aulas de química, mas como elas funcionam na prática? As torres de destilação são como colunas gigantes que separam misturas. Com base em seus pontos de ebulição. Imagine uma panela de água fervente com uma tampa. O vapor d'água, que tem um ponto de ebulição mais baixo, sobe e se condensa na tampa, formando gotículas de água. Sim, já vi isso acontecer. Mas como específico se aplica a separação de misturas mais complexas, como as encontradas na indústria química. Nas torres de destilação, a mistura a ser separada é aquecida na base da torre. Os componentes mais voláteis, aqueles com pontos de ebulição mais baixos, vaporizam e sobem pela torre, enquanto os componentes menos voláteis, com pontos de ebulição mais altos, descem como líquido. A torre é dividida em vários estágios, chamados de pratos, onde ocorrem sucessivas vaporizações e condensações, enriquecendo a mistura em seus componentes mais voláteis à medida que a gente sobe na torre. É como um balé sincronizado de moléculas, subindo e descendo pela torre, até que cada componente encontre seu lugar. Mas como podemos modelar um processo tão intrincado? É um desafio. Mas os princípios básicos de conservação de massa e energia ainda se aplicam. A gente precisa considerar o balanço de massa e energia em cada prato da torre. Sim. O equilíbrio entre as fases líquida e vapor, a eficiência dos pratos e a queda de pressão ao longo da torre. Então, é como se a gente estivesse modelando vários tanques de mistura conectados em série, cada um representando um prato da torre, com suas próprias equações e variáveis. Exatamente. A complexidade surge do fato de que a gente precisa resolver as equações simultaneamente para todos os pratos da torre, que podem ser centenas em alguns casos. Uau, imagino a quantidade de cálculos envolvidos. Felizmente, a gente tem os métodos numéricos para nos ajudar nessa tarefa hercúlea. Sem dúvida. Os métodos numéricos são indispensáveis para simular o comportamento dinâmico das torres de destilação. Prever como as mudanças nas condições de operação afetam a composição dos produtos. E otimizar o processo para obter a máxima eficiência. É incrível como a modelagem nos permite desvendar os segredos de sistemas tão complexos. Nos dá o poder de controlá-los com precisão. A gente começou com um simples tanque de mistura e chegamos a torres de destilação gigantescas, tudo graças aos princípios básicos da engenharia química e as ferramentas matemáticas que a gente explorou ao longo dessa jornada. E a da beleza da modelagem reside no fato de que ela pode ser aplicada a uma infinidade de sistemas, desde os mais simples aos mais complexos, nos dando a capacidade de analisar, prever e controlar o mundo ao nosso redor. E assim chegamos ao final do nosso mergulho profundo no mundo da modelagem para controle de processos. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado da jornada. E se sintam inspirados a explorar os sistemas dinâmicos que fazem parte do nosso dia a dia. Quem sabe, vocês até se arrisquem a modelar sua próxima receita de bolo. A modelagem é uma ferramenta poderosa que nos permite desvendar os mistérios do mundo ao nosso redor. Usem a criatividade, explorem os conceitos que a gente aprendeu. E nunca parem de questionar como e por quê. Obrigado por acompanhar na Deep Dive. Até a próxima.